Bom, então, iniciamos agora a parte 3 da aula Metodologia de Modelagem, etapa 3. Na parte 2, nós vimos o refinamento do caso de uso com diagrama de interação. Começamos com diagrama de comunicação, passamos para diagrama de sequência e deixamos lá uma questão em aberto, né? Chegamos no nosso exemplo, o procedimento de lance do jogo da velha, né? Nós chegamos ao diagrama de sequência que tratava todos os cenários. E nós dissemos, puxa, mas será que temos aqui um detalhamento suficiente? Está encerrada essa etapa 3 de detalhamento desse caso de uso do procedimento de lance? Então o que nós queremos discutir agora é isso, né? Quanto detalhamento é necessário? Quando a construção do diagrama de sequência, o detalhamento do caso de uso com diagrama de sequência, né? Quando isso está encerrado? Então nós vamos continuar aquele exemplo do caso de uso procedimento de lance. Ele está mostrado aí na imagem e há um destaque em vermelho, né? É o método informar estado, né, do tabuleiro. Então, para que o ator que é a interface, para que ele consiga exibir o estado da partida na interface, ele precisa pedir esse estado para quem sabe que conhece esse estado. Nós definimos que é o tabuleiro. Então tem o método informar estado, né? Muito bem. Então o ator jogador invoca o método informar estado do tabuleiro para obter o estado a ser exibido. O ponto é o seguinte: esse método não é elementar. O método informar estado não é elementar, né? Portanto, ele deve ser detalhado. Porque na prática o ponto é o seguinte: enquanto eu tenho um método que ele não é trivial, ele não é elementar, né? Olhando a assinatura do método, ele não é, eu não sei imediatamente como implementá-lo, né? E não há no diagrama detalhes, eu preciso colocar esses detalhes, né? Então nós não acabamos ainda o diagrama de sequência, nós identificamos um método, que é esse método informar estado, né? Que não é um método, não tem um algoritmo elementar, ele é um algoritmo que demanda refinamento, demanda detalhamento. Bom, temos duas possibilidades destacadas aí no slide. A primeira possibilidade, detalhar no próprio diagrama. E obviamente o diagrama crescerá, o diagrama ficará maior, o diagrama ficará com mais elementos sintáticos. Ou produzir um novo diagrama para tratá-lo. Quer dizer, pegar o método que é referenciado num diagrama de sequência e criar um novo diagrama de sequência para detalhar esse método. Muito bem, nós optaremos, adianto que nós optaremos por criar um novo diagrama para não tornar o primeiro diagrama grande demais, quer dizer, complexo pela quantidade de elementos sintáticos excessiva. E é isso, então essa vai ser a opção. Mas tem ainda algumas questões a tratar, né? Então, digo lá, nesse método, nosso exemplo de método vai ser ainda detalhado, nosso método informar estado. Qual o tipo do retorno? Olha, eu invoco o informar estado, diz ali no diagrama de sequência que ele tem que retornar o estado. O retorno é atribuído a uma variável chamada estado. Mas o que é esse estado? Vejam, o que é esse estado? Esse estado é o próprio tabuleiro para o ator manipular um objeto tabuleiro, que é um elemento do domínio do problema? Não. Esse estado é o jogador? Claro que não, o jogador não tem, nenhum nem os dois conhecem a situação da partida. O conjunto de posições, por exemplo, me diz se elas estão ou não estão ocupadas e por quem, mas por outro lado também o ator jogador, que é a interface, e a interface tem que ser burra, ele não tem que manipular nem tabuleiro, nem jogador, nem posição. Ele não tem que manipular e decidir e conhecer sobre os elementos do domínio do problema. Muito bem, então nós, a partir do princípio da interface burra, sabemos que temos que dar para o ator, que é a interface, informações suficientes para que ele me mostre o estado da partida na interface. Nós tomamos uma decisão de projeto que está aí colocada, né? A decisão de projeto, né, o estado será o quê? Uma instância de uma nova classe, estamos criando agora, chamada imagem de tabuleiro, né,
com dois atributos. Um é a mensagem a ser apresentada na interface, um string. Esse string vai dizer o quê? Ou qual é o jogador da vez, ou que um dos dois é vencedor, ou que a partida encerrou sem vencedor, empatado. E um segundo atributo, que é uma matriz de inteiros representando as posições. Então, um array bidimensional, 3 posições, correspondendo às posições, inteiros, que vai significar o quê? 0, posição desocupada, 1, 2, símbolo do jogador, que vai ser o X ou bolinha. Então, basicamente, a interface que é burra tem que fazer o quê? Pegar a mensagem e colocar num campo de texto da interface e varrer a matriz de inteiros e, basicamente, definir que imagem eu vou botar. Olha, é 0, eu vou botar a imagem da posição vazia. É 1, eu vou botar a posição do X, por exemplo. E sem a menor ideia do que isso significa, porque a interface, por princípio, é burra. Muito bem, outra decisão de projeto. O tabuleiro é o responsável, o tabuleiro, classe tabuleiro, é responsável por instanciar imagens de tabuleiro e compor essa instância, quer dizer, definir os valores dos atributos. Então, o tabuleiro é que vai fazer isso. Ele instancia e define os valores dos atributos. Muito bem, nesta imagem nós temos já a solução pronta do refinamento do método informar estado. O refinamento do método informar estado, então esse diagrama ele inicia lá com uma mensagem achada invocando o método informar estado, lá no topo do diagrama, primeira mensagem invoca o método informar estado de tabuleiro, e daí segue a composição desse estado e o retorno dele. Bom, aí, lembrando que retorno não aparece aí, porque diagrama de sequência não representa retorno. Então, destacado lá em cima, primeiro passo é o quê? A instanciação, a criação de uma instância da classe imagem de tabuleiro. Bom, a seguir nós temos um out, um grande out, onde no operando de cima do out eu tenho a condição em andamento. Esse out de cima, ele vai construir a mensagem, vai definir o string que tem que ser apresentado. E no operando de cima, associado à condição em andamento, quer dizer, a partida está em andamento. Se a partida está em andamento, que mensagem eu devo compor? Eu devo identificar qual é o próximo jogador, o jogador que deve proceder ao próximo lance. Basicamente é o que está feito aí em cima. O segundo operando desse out, ali, o else, é o que? A negação. Em cima a partida está em andamento, embaixo a partida não está em andamento. Se a partida não está em andamento, eu tenho duas situações. Quer dizer, há um vencedor e a mensagem deve informar o nome desse vencedor, ou não há um vencedor e a mensagem deve informar que a partida empatou. Muito bem, basicamente é isso que está sendo feito nesse out aí de cima. Logo abaixo, embaixo do out, nós temos um loop destacado aí em vermelho. Um loop que faz uma repetição, linha 1 a 3, coluna 1 a 3, que varre todas as linhas e todas as colunas. Então o tabuleiro varre todas as linhas e todas as colunas que ele aponta. E ele vai fazer o quê? Basicamente vai perguntar se a posição está ocupada. Se a posição não está ocupada, ele associa o número 0 à posição do array, para dizer que não está ocupada. Se está ocupada, ele pede o ocupante, quem é o jogador ocupante, e solicita para esse jogador o símbolo, que é um inteiro, que vai ser 1 ou 2, para saber se é X ou bolinha, e vai colocar esse número lá na posição correspondente do array. Faz isso para todas as linhas e colunas, define o valor das 9 posições. Então tem a mensagem, que é o string, tem o array de 9 posições composto, retorna isso. Então este é o estado. Este é o estado. Então, aí está o método informar estado. Originalmente nós tínhamos esse diagrama de sequência do procedimento de lance, onde basicamente nós dizíamos que o ator jogador invocava do tabuleiro o informar estado. Muito bem, agora com essa definição do detalhamento do informar estado feito em outro diagrama inclusive, nós temos o quê? Que alterar esse diagrama, incluindo agora o quê? O objeto que retorna, a imagem de tabuleiro. Então,
o tabuleiro retorna esse estado, então agora o ator-jogador conhece este objeto e ele precisa interagir com esse objeto que ele conhece para quê? Para obter a mensagem, né, que ele tem que mostrar na interface, e para uma varredura, veja, um loop, linha 1 a 3, coluna 1 a 3, para obter todos os valores inteiros lá do mapa de posições, para também compor a imagem do mapa na interface gráfica. Então esta parte aí é um detalhamento adicional que vem em decorrência do refinamento do método informar estado. Bom, nós, quando pegamos esse método informar estado em um diagrama e resolvemos detalhar em outro, nós ilustramos uma possibilidade que existe no refinamento de casos de uso com diagrama de sequência, que é o que está destacado aí no título desse slide, a possibilidade de detalhar diagrama de sequência em outro diagrama de sequência. Então nós pegamos um método em um diagrama de sequência e detalhamos este método num outro diagrama de sequência. Então, dentro da divisão dos diagramas da UML, o diagrama de sequência ele é um diagrama do tipo refinável, né? Lembrando que nós temos lá os diagramas do tipo particionável, que é o caso do diagrama de classe, diagrama de casos de uso, mas o diagrama de sequência ele é um diagrama não particionável, o diagrama de sequência é um diagrama refinável, quer dizer, um elemento do diagrama de sequência pode ser refinado, detalhado em outro diagrama de sequência. E esta imagem que está aí colocada no slide me mostra uma situação em que um diagrama de sequência pode originar não necessariamente um outro diagrama de sequência, como no nosso exemplo, mas uma árvore de diagramas de sequência, na medida em que eu tenha complexidade para isso, né? Que um método de um diagrama de sequência gere outro diagrama de sequência que tenha método ou métodos que justifiquem outros diagramas de sequência e daí por diante, né? A complexidade pode me levar a uma árvore de refinamento, como ilustrado nessa imagem. Muito bem, então nós fizemos o primeiro detalhamento lá na parte 2 desta aula, com um diagrama de sequência, onde nós tínhamos refinado, tínhamos tratado todos os cenários do caso de uso, nenhum cenário ficou de fora, então nós ficamos tentados a perguntar, puxa, acabamos o refinamento com o diagrama de sequência? E a resposta foi não, né? Não. Né? E quando acaba, por que não? Não porque havia algo a detalhar. Então, enquanto eu tiver a identificar no diagrama de sequência que eu produzi métodos que ainda precisam de detalhamento, o trabalho não acabou. Muito bem, então, colocado aqui agora, critérios para definir o encerramento da modelagem em diagrama de sequência. O primeiro ponto colocado é o seguinte: métodos que apresentam algoritmos curtos e óbvios não demandam o refinamento em diagrama de sequência. Então, se eu tiver um método, eu olho para esse método, não, isso é informar mensagem lá do imagem de tabuleiro. Muito simples, só pegar o atributo mensagem e devolver, óbvio. Não há o que detalhar. Então, métodos com essa característica, ou que são tão curtos, ou talvez não sejam tão curtos, mas o algoritmo é óbvio, eu digo, não, eu consigo pegar esse método a partir do que eu leio na assinatura e implementá-lo. Então, ok, esses não demandam refinamento. Outro, métodos que apresentem algoritmos não triviais e que suas execuções envolvam quantidades significativas de interações, trocas de mensagens, estes demandam refinamento em diagrama de sequência e estou mencionando como exemplo o próprio método informar estado, que foi o exemplo que nós tratamos agora. Então, método que não é trivial e que certamente vai envolver interações, tá, vamos detalhá-lo em diagrama de sequência. Novamente, aquelas possibilidades. No próprio diagrama de sequência que eu estou modelando, simplesmente o diagrama vai crescer, ou se eu achar que tem complexidade suficiente para justificar um novo diagrama, eu crio um novo diagrama, foi o caso do informar estado. Outra situação. Métodos que apresentem algoritmos não triviais, quer dizer, algoritmos que sim demandam detalhamento, mas que suas execuções não envolvam quantidades significativas de interações,
não demandam refinamento em diagrama de sequência. O que eu estou dizendo aí basicamente é o seguinte: há métodos que eu reconheço que eles precisam ser detalhados. Então, apenas a sua menção no diagrama de sequência não é suficiente, eles precisam ser detalhados, mas o diagrama de sequência não é a melhor alternativa de detalhamento. Então, esses métodos vão ser detalhados em diagramas de atividades. Então, estou dizendo, modelagem com diagrama de sequência não é voltada especificamente para modelar algoritmo. Então, se o meu foco é modelagem de algoritmo, digo lá no final, tais métodos podem ter seus algoritmos detalhados em diagramas de atividades. Bom, então basicamente é isso. Quer dizer, quando eu paro de produzir o diagrama de sequência, quando todos os métodos estão suficientemente detalhados, com o diagrama de sequência, ou alguns que não estão suficientemente detalhados com o diagrama de sequência nem serão, mas são remetidos ao detalhamento com o diagrama de atividades. Bom, agora aqui uma outra situação, que é o refinamento de casos de uso simples, casos de uso muito simples. O que acontece? O que nós vimos até agora serve para casos de uso com certo grau de complexidade. Porém, há funcionalidades em programas que são, eu digo ali, consistem em simples operações de leitura e escrita em base de dados. São chamados os famosos casos de uso CRUD. CRUD está ali a sigla em criar, recuperar, atualizar e excluir, em inglês. Então, basicamente, CRUD são os casos de uso muito simples. Criar um elemento numa base de dados, buscar esse elemento na base de dados e exibir. Atualizar esse elemento na base de dados, mudar lá o valor de um atributo. Excluir esse elemento da base de dados. Não há processamento, não há muito o que fazer, não se justifica diagrama de complexos para isso. Não vou conseguir um diagrama complexo para isso. Então, quando eu tenho um caso de uso muito simples, um CRUD, dependendo do quão simples ele é, pode ser muito, muito, muito simples, eu coloco ali algumas possibilidades do refinamento consistir em apenas um diagrama de atividades, faz o diagrama de atividades, daqui já é suficiente para ir para o código. Apenas um diagrama de sequência, sem ter passado antes pelo diagrama de atividades, se eu optar por isso. Ou em algumas situações, digo ali no último caso, uma simples nota associada ao caso de uso no diagrama de casos de uso. Dizendo que, olha aqui, esse aqui é tão simples que ele vai direto para o código, não precisa ter um estágio de refinamento diagramático. Então, uma exceção para a nossa regra de que nossos casos de uso todos seriam tratados com refinamento diagramático. Muito bem. Visto o refinamento dos casos de uso, primeiro com o diagrama de atividades, depois chegando aos diagramas de interação, fechando com o diagrama de sequência, nós podemos observar que nós temos efeitos colaterais positivos no resto da modelagem que nós fizemos até agora. Então, por exemplo, a modelagem de classes aí está colocada. Nós passamos desta situação aí colocada, deste diagrama de classes, que era o diagrama de classes da etapa 2, para este diagrama de classes, onde, além de ter uma nova classe identificada, aquela classe imagens de tabuleiro, no canto superior direito, nós temos agora todas as classes com métodos identificados. Então, o refinamento de casos de uso me leva à identificação dos meus métodos. Muito bem, eu tenho alterada também a modelagem de casos de uso. Quer dizer, eu parto desta situação, quer dizer, deste diagrama de casos de uso identificado na etapa 1, para este diagrama de casos de uso evoluído, alterado agora pela etapa 3. Quer dizer, com mais casos de uso e com alteração nos relacionamentos, particularmente com a identificação de relacionamentos entre casos de uso. Muito bem, novos casos de uso identificados reflete também no diagrama de visão geral de interação, que nós também já vimos, que passou desta situação, que foi o diagrama de visão geral de interação, para a ordem dos casos de uso, definido na etapa 1, para este diagrama de visão geral de interação, que agora considera os outros casos de uso identificados e também o relacionamento entre eles. Muito bem. E aí nós chegamos ao final da etapa 3 e o
que nós temos como resultado parcial do nosso desenvolvimento, que está bastante longe da conclusão. Bom, na etapa 1 fizemos modelagem estrutural e dinâmica do sistema em alto nível de abstração, casos de uso, visão geral de interação, diagrama de classes para estrutural. Etapa 2, identificamos atributos no diagrama de classes. E agora, aqui na etapa 3, fizemos o refinamento dos casos de uso, e criamos diagramas modelando, refinando esses casos de uso de atividades, de comunicação e de sequência. Ao construir os diagramas de interação, comunicação e sequência, nós identificamos os métodos das classes, o centro desta etapa 3, a identificação dos métodos, e, finalmente, observamos uma evolução das modelagens estrutural e dinâmica anteriormente produzidas nas etapas anteriores, produzidas na etapa 1, estrutural evoluída na etapa 2. Quer dizer, ambas, estrutural e dinâmica, tiveram uma influência, evoluíram, digamos assim, em função da etapa 3. Então, estamos caminhando, vejam, de uma modelagem mais simplesinha, que começou lá na etapa 1, crescendo em complexidade rumo ao que lá na frente vai ser o nosso programa completo, que vai ser implementado. Muito bem, este diagrama, ele me detalha, ele me sumariza, melhor dizendo, os passos da terceira etapa do refinamento de casos de uso. Então, destacado lá em cima em vermelho, a primeira coisa que eu estou dizendo é a identificação dos casos de uso simples, aquelas situações crude, as simples. Então, primeiro passo, identificar casos de uso simples. Se existe um caso de uso simples, digo ali na ação, dentro do destaque em vermelho na ação à direita, descrição em nota, diagrama de atividades ou diagrama de sequência. E fico em looping, tratando todos os casos de uso simples. Até que não existem mais casos de uso simples, e aí eu passo para o tratamento dos casos de uso com certo grau de complexidade, que está destacado agora em vermelho na figura. Muito bem, então esses casos de uso com certo grau de complexidade, que é basicamente o que nós tratamos ao longo das 3 partes dessa aula, eu faço o quê? Refinamento, diz ali no nodo, refinamento com diagrama de atividades. Refinamento com diagrama de atividades. Então observem, eu fico em looping, fazendo o refinamento com diagrama de atividades, até tratar todos os casos de uso. E eu só saio desse looping na condição todos os casos de uso tratados. Quer dizer, eu produzi o diagrama de atividades para todos os casos de uso. Só agora eu vou tratar diagrama de interação. Apenas após produzir todos os diagramas de atividades para todos os casos de uso. Mas antes dos diagramas de interação, tenho ali destacado em vermelho, evolução de conflito ou interseção de responsabilidades nos diagramas de atividades que refinam os casos de uso. Então agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar se eu tenho funcionalidades em comum, interseção de funcionalidades, ou eventualmente algum conflito na modelagem, alguma funcionalidade, por exemplo, que por engano eu acabei alocando a mesma coisa em 2 casos de uso. Então eu tenho que fazer uma análise dos meus diagramas de atividades que refinam os casos de uso. E se eu identifico problemas, vejam, eu volto lá para cima, problemas identificados, volta para os diagramas de atividades, altero os diagramas de atividades, então fica em looping aí até que eu tenha todos os diagramas de atividades, todos os casos de uso e todos os eventuais problemas identificados foram tratados. Então, versão definitiva de diagrama de atividades para todos os casos de uso. Só agora eu vou para os diagramas de comunicação, que é o que está em destaque agora em vermelho aí na imagem. Então, a questão, quando eu vou pegar um caso de uso e produzir um diagrama de interação para ele, descrevê-lo como objetos interagindo. Há muitos cenários, a condição ali de cima, muitos cenários. Quer dizer, há uma complexidade que justifique fazer primeiro a modelagem com diagrama de comunicação e depois para o de sequência. Então, há muitos cenários, quer dizer, há uma complexidade que justifique o diagrama de comunicação. Então, primeiro, o nodo de cima, refinamento do cenário principal com diagrama de comunicação, depois o nodo de baixo, refinamento de todos os cenários com diagrama de sequência. Agora, se a minha resposta é não há muitos cenários, ou não há uma complexidade que justifique, em outras palavras, eu parto direto para o diagrama de sequência sem produzir diagrama de comunicação. Fico em looping aí tratando todos os casos de uso,
Quando eu acabar, encerrei a etapa 3, todos os casos de uso estão refinados com um diagrama de atividades e com diagrama de interação, alguns apenas, eventualmente todos, apenas diagrama de sequência, eventualmente alguns complexos com diagrama de comunicação também, e os CRUD com aquela comunicação, com aquele detalhamento sumário que está tratado lá em cima. Muito bem, então com isso nós fechamos a terceira etapa do processo de modelagem. E apresentamos então nesta aula, composta por 3 partes, essas 3 etapas, de refinamento, desculpem, esta etapa 3, as 3 partes desta aula, apresentamos a etapa 3 do processo de modelagem, que consiste no refinamento dos casos de uso. Destaco ali identificação de métodos, quer dizer, a principal finalidade, o principal ganho da etapa 3 de refinamento de casos de uso é eu consegui identificar os métodos das classes. E aqui eu abro um parênteses. Eu dizia lá na aula introdutória desse curso que identificar métodos apenas olhando para a classe, que é a prática de quem apenas programa e não modela, é prática primitiva, é inadequado. E eu propunha exemplos lá com milhares de métodos. 20 classes, 20 métodos cada, 400 métodos. 200 classes, 20 métodos cada, 4.000 métodos. Então vejam, se eu penso dessa ordem, milhares, 4, 5 mil métodos eu terei na minha modelagem, ou no meu programa, no meu código. E se eu tentar identificar 4.000, 5.000 métodos só olhando para o código, não vai ficar bom o meu resultado, pode ter certeza. Então como é que eu vou identificar 4.000, 5.000 métodos? Eu vou identificar 4.000, 5.000 métodos da forma que nós vimos nessa aula, aplicando aquele algoritmo de 3 passos, sempre o mesmo. Vai dar trabalho, 5.000 métodos, vou aplicar bastante aquele algoritmo, mas não tem mistério. Aplica o algoritmo para cada caso de uso, para cada caso de uso pega o diagrama de atividades, para cada nodo do diagrama de atividades percorro os casos de uso, percorro os nodos de cada caso de uso, o diagrama de atividades de cada caso de uso, e vou identificando os métodos, muito naturalmente, sem nenhum exercício mirabolante. Então é um caminho muito simples, muito natural de identificação de métodos. É isso que eu vou fazer. Então é isso que eu ganho. Então os diagramas de interação em particular, eles introduzidos na UML, junto com o diagrama de casos de uso, que também faz parte da UML, quer dizer, está implícito na inclusão desses diagramas na linguagem UML que se espera isso. O uso dos diagramas de interação para a identificação de métodos num processo de desenvolvimento, que é o que nós fizemos aqui, o que nós estamos ensinando a fazer nessa aula. Muito bem, então, voltando ali ao slide, identificação de métodos, o principal ganho da etapa 3. E como identificar métodos? Aplicando aquele nosso algoritmo de 3 passos, que está ali destacado em negrito, identificação de responsabilidade, atribuição dessa responsabilidade à classe ou classes, e identificação de métodos nessa classe ou classes. Bom, na etapa 3 nós vimos o quê? A evolução da modelagem dinâmica produzida na etapa 1. Então, a modelagem de casos de uso, diagrama de casos de uso, diagrama de visão geral de interação, nós vimos isso evoluir, isso ser alterado. E nós também vimos o quê? O refinamento da modelagem estrutural produzida nas etapas 1 e 2. Também vimos essa modelagem estrutural, quer dizer, tanto estrutural quanto dinâmica, vimos a sua evolução. E tudo isso nós vimos, obviamente, usando o nosso exemplo do programa de jogo da velha para ilustrar os passos. Bom, encerrado, então, nós sugerimos com atividade complementar a leitura do texto de referência sobre essa aula, que é o capítulo 4 do livro Como Modelar com o ML, o capítulo 4, o título dele é Refinamento de Casos de Uso, e também, como aula de modelagem, fica a recomendação de praticar esta etapa 3 numa situação real, numa situação de modelagem real, que em princípio já deve ter iniciado aplicando os passos das etapas 1 e 2. Então é isso, com isso nós encerramos a aula de metodologia de modelagem e a apresentação da etapa 3.